né, já que falando em escuridão e tudo tal, que foi, nossa senhora, o Rodgers me falou isso, foi um bafafá tremendo. E ontem foi divulgado que ele ia conceder entrevista para um podcast, né, que é do Albert e Marcos, né, e daí todo mundo gerou aquela expectativa, porque ele não foi anunciado no Pat McAfee, né, como de costume, e daí gerou uma expectativa em torno dessa entrevista do Royce pro Albert Marcos, que eu achei até engraçado, porque daí eu fui ver o vídeo agora de tarde. O Rodgers, bem sossegado, eu não sei se foi na casa dele a entrevista, enfim, mas eu imagino que foi, porque do jeito despojado que ele tava, só podia estar em casa. Tava todo descalço, de moletom, e aí daí gerou uma expectativa em torno dessa. É o jeitão dele, em torno dessa entrevista, do que ele iria dizer. Nossa, gerou um burburinho, será que vai vir a decisão dele? Mas só que não veio ainda. E daí teve alguns pontos interessantes que ele disse nessa entrevista, e daí eu quero até ir comentando com você aqui, eu vou até fazer um tópico por tópico aqui, um ping-pong. E a primeira fala dele, sim, que o Rodgers falou, que eu achei interessante, que ele falou que tem contrato com o Packers ainda, e a decisão de continuar a jogar passará primeiro por uma conversa com o Packers, né? O Rodgers disse que está há 18 anos lá em Green Bay e que tem um amor pela organização e pela cidade de Green Bay. Enfim, será que ele meio que deu um indicativo que pode permanecer mesmo, Paulo? Porque 18 anos não é uma vida, né? Exato. Cara, eu tenho uma coisa que eu venho batendo na tecla há um bom tempo, certo? São 58 milhões que o Rodgers tem para receber em 2023. Não é 58 mil dólares, são 58 milhões. Então, por mais que ele diga, eu não sei se eu quero jogar, eu preciso pensar se eu quero jogar, cara, quando o cara olha assim para 58 milhões, com certeza ele vai arrumar um incentivozinho para tentar, pelo menos, jogar nesse ano, né? Então, eu acredito que fica, em parte, sim, na mão de Aaron Rodgers, ele escolheu ou não jogar, entendeu? E ele se aposentando também é bem complicado. A gente já falou aqui várias vezes, em vários momentos, em outras lives, o quanto é que isso significaria para o Packers nas questões financeiras. Mas eu não vou repetir agora. Porém, eu acho sim que fica uma decisão bem assim, na mão de Rodgers. E eu acho que, por conta disso, o front office, Gutekunst, ele meio que assim, ele quer de fato acabar com essa, digamos assim, com essa, cara, não tô encontrando a palavra correta, assim, para falar, mas quer terminar esse relacionamento, entendeu? Para tentar seguir adiante o plano de manter o Packers forte ainda, certo? Tanto que eu vou até puxar aqui, a gente tweetou, né? Tá no nosso Twitter isso, @Lomolitos_, acompanha lá, tá? A gente nesse tweet é uma cronologia das falas de Gutekunst nesses 3 últimos anos. Quando o assunto foi Aaron Rodgers sai, Aaron Rodgers fica. Aí tá nesse tweet, tá bem explicadinho assim. Em 2021, não vamos trocar Aaron Rodgers. Em 2022, não estamos trocando Aaron Rodgers. Em 2023, acho que todas as opções estão sobre a mesa. Então, ou seja, dentro desse discurso que a gente não consegue deixar para mais tarde para falar dessa entrevista, porque sempre tem um ponto dela que está atrelada, né? Da nossa pauta, que está atrelado à nossa pauta, entendeu? Eu acho assim que o Rodgers ou ele aposenta ou ele volta de fato para o Packers, justamente porque, cara, é uma grana que ele vai receber em 2023. Ele também já deixou claro no último Pat McAfee que se permanecer estaria aberto para uma reestruturação. Gutekunst também falou isso na entrevista do Combine. Então a gente consegue ver assim coisas entrelaçadas e coisas que estão querendo ser separadas entre os discursos, né? Basta saber o que é que está mais forte no coração de cada um. Acho que no coração de Aaron Rodgers ele quer permanecer em Green Bay, e eu acho que ele dizendo, eu quero jogar, eu quero ficar aqui, eu quero jogar. Eu acho que o Green Bay não vai dizer não para ele. E já no lado do nosso front office, eles querem seguir adiante com o Aaron. Então, a primeiro momento, é essa a minha
a minha impressão. Não, tem até dois detalhes aqui que eu andei anotando, que daí antes de eu falar as outras falas que eu achei interessante dele, do Rodgers, eu acho que tem um tweet do Zach Cruz que eu achei interessante, que ele falou assim, nessa relação, as duas partes sabem que já está chegando, está próximo do momento de uma separação, só que nenhum dos está disposto a vir a dizer que está disposto a ter a separação, sabe? A dizer o adeus, dá uma né? sensação de que... Nenhuma das duas... de dizer... Nenhuma das duas dizer o adeus, né? Exatamente. Parece que não há coragem de nenhum dos lados de dizer o adeus. E tem um outro daí, outro detalhe que... sobre a típica, Igor, é a típica situação daquele relacionamento daquele relacionamento longo que tá as duas partes acomodadas, que já tiveram muita paixão entre si, entendeu? E agora tá as duas partes acomodadas e ninguém quer dizer, ó, não dá mais, vamos seguir adiante, vamos seguir à frente, né? E, enfim, a gente até discutiu, trazendo aí mais uma vez o podcast e análise sobre defesa, a gente até discutiu isso na parte de Allen, e o Packers ele tem esse problema de dizer até logo para aquele jogador que tem uma certa história com a franquia, né? Então, é exatamente isso que... É só mais uma dessas histórias que a gente está acostumado a ver no Packers. Não, e tem uma outra informação, que daí a gente tá falando, que nem uma coisa está atrelada à outra, que o Gutekunst falou sobre a reestruturação do contrato do Rodgers e tal. Aí o Wendel, nosso querido Wendel Ferreira, falou que a estruturação do contrato agora do Rodgers é uma coisa assim que tem que se analisar se vai valer a pena fazer. Porque, segundo ele, se o Packers tentar uma reestruturação, ele só vai economizar $3 milhões de cap, de espaço no cap. Então, aí, enfim, a gente tem que ver o que o Packers vai pretender fazer se for mexer realmente no contrato do Rodgers. Mas, enfim, é só essa informação que eu queria dizer, que agora me veio na cabeça. Aí, teve uns outros pontos lá da entrevista do Rodgers, e essa aqui eu achei interessante. Que ele falou que ele relembrou o caso que ocorreu com o Brett Favre. Para quem lembra lá atrás, o Packers teve uma relação meio conturbada com o Favre na reta final da carreira do Favre, porque meio que a novela que aconteceu lá atrás se repete agora, né? Porque o Favre não sabia se ia jogar ou não, enfim. Só que o Rodgers deixou claro que ele não quer repetir essa situação tensa, né, entre o jogador e a franquia, e não quer deixar a franquia refém dele. Mas eu não sei se é bem assim, né, Paulo? Me desculpa lá. Novela por novela, se o Favre deu novela, foi novela, e o Rodgers deu no que deu, espero que a novela Rodgers, o Love seja o QB, né? O QB que o Gutekunst está falando aí nas últimas falas. E daí o Rodgers daí falou que daí a decisão dele vai ser feita após ele conversar com muitas pessoas importantes que vivem ao redor dele, né? Daí disse, espero que tenha iluminado a cabeça dele essa escuridão, Paulo, que ele disse que a passagem pela escuridão foi algo que ele ajudou a pensar em qual caminho seguir. Enfim, e disse que está animado para seguir os próximos passos. Enfim, espero que tenha resolvido isso daí, né? Porque tá louco, né? Aí ele diga. Espero que, se ele resolver ficar, ele apareça no training camp voluntário, né? Para dar canja aos novatos, aos segundanistas, aos novatos que vai chegando, e mostrar esse 19ª temporada dele. Enfim, daí as duas últimas falas, que eu acho que as duas têm relação, ele falou sobre 2019, né, que foi o primeiro ano do Matt LaFleur, como head coach do Packers, e aí eu não sei, eu achei essa frase meio que um pouco polêmica, tanto que a galera ficou meio pelo no pé dele nessa fala, que ele disse que naquele ano ele se sentiu como um gestor de jogo, né, aquele QB que, né, não faz muito além do que a gente espera, né? Só faz o arroz e feijão ali no ataque. E ele estava fazendo isso, dessa gestão de jogo, porque ele não estava entendendo muito bem o que o ataque do LaFleur, como que o ataque do LaFleur funcionava. Só que mesmo assim, a gente lembra, aquela campanha virou 13-3,
E o Rodgers disse que mesmo com essa campanha de 13-3, o Packers foi lá e a gente sabe o que aconteceu em 2020, né? Um ano depois, o Jordan Love foi escolhido, né? E aí, eu acho que a gente até falou várias vezes que isso meio que serviu de motivação, né? Para ele, como que eu posso dizer assim, ter 2 temporadas espetaculares, né? E só que a última temporada, aí ele até falou nisso, que os 2 MVP vieram, ok, mas a última temporada ele reconheceu que não jogou bem, né? Muito porque vai na linha daquela que a gente falou em podcasts passados, a mudança na comissão técnica, enfim, que foram um dos detalhes, mas ele deu uma indireta, né? Que se lá em 2019 pensaram que ele estava acabado para ser MVP, ele disse que nesse momento ele está inspirado a tentar, meio que dando indício de novo, né? Que possa ser que volte a jogar em Green Bay, enfim, que pode conquistar o MVP mais uma vez. Enfim, Paulo, o que você acha desse todo, dessa toda, vamos dizer assim, de todas essas palavras que o Rodgers disse? Então, Igor, eu acho, inicialmente, aí para a fala dele sobre 2019, normal, comum. Porque, assim, a gente... Vamos voltar lá para 2019. Era o primeiro trabalho de Matt LaFleur como head coach, certo? Ele já tinha tido trabalho em várias outras posições técnicas, mas não como head coach. É um treinador, não era não, ele é um treinador jovem, certo? Então, obviamente, até pelo tempo que o Rodgers estava em Green Bay, ele seria o cara, de fato, a ter uma maior, como é que eu posso dizer, autonomia de liderança ali, de dizer, assim, eu não vejo uma coisa, nossa, ele era o cara ali, ele mudou as jogadas, ele era o homem do playbook. Não vejo isso como uma coisa mirabolante por conta que era, de fato, o primeiro ano do Matt LaFleur como head coach da franquia. E, cara, eu acredito sim que ele tem uma motivação ali no fundo por conta dessa temporada, dessa última má temporada que ele jogou. Porque, cara, vamos pensar agora vai entrar Paulo, passador de pano para Aaron Rodgers. Vou pensar assim, vou tentar pensar como a cabeça dele, tá? Tá imaginando. Cara, o que ele recebeu de crítica, o que ele está recebendo de crítica, o que essas atitudes dele causam em torno da mídia, né? Que não são, como é que posso dizer, bem repercutidas. E eu acho que, tipo, para um cara ali tá sendo bombardeado há quase todos os dias ali, sendo bombardeado e colocando em suposições, eu acho sim que ele se sente motivado e capaz de, se ele por acaso resolver voltar a jogar, obviamente, se sente motivado para dizer, assim, para mostrar que ele ainda é capaz de fazer coisas sensacionais, como ele fez em outros anos recentes, e dizer que o Aaron Rodgers não está totalmente acabado, como a gente viu na última temporada. Né? Mas, diante disso, ainda confesso que é muito... como é que posso dizer? É muito... muito... Como é que posso dizer? Não tem como a gente cravar, certo? Que ele vai estar conosco aí em 2023. Mas para mim ou ele se aposenta ou ele joga no Packers aí mais um ano. Mas é isso. Vamos agora para a entrevista do Buddy Cruz, né? Mas conclui aí. Não, só que nem falando da questão do Rodgers, né? Mas tem antes da gente entrar na questão do Gutekunst, que eu acho que essa decisão do Rodgers vai demorar um pouco para saber, mas muito por aquilo que eu até vou dar por aquilo que o Gutekunst falou, os caras que estão para a Free Agency acabam. E isso meio que, enfim, pode pesar na decisão do Rodgers, a gente não sabe. E concluir a Rodgers, que daí a gente vai entrar na questão do Gutekunst, entrevista dele. Teve uma entrevista que ele deu, que eu acho que é um podcast daí, vou lembrar, que eu achei interessante
sobre essa, como que eu posso dizer assim, esse jeito do Rodgers ser na mídia, né? E em um ponto que ele falou na entrevista, que ele falou que o trabalho de comunicação do Rodgers é muito bom, querendo ou não, né? E ele falou assim que na questão da decisão do Rodgers voltar a jogar, poucas pessoas vão entender o que ele tá querendo, né? A gente aqui não conseguindo decifrar, né? Até porque o Lazar, ele falou assim, que o Rodgers, ele procura falar muito para um público específico, às vezes, né? E às vezes, normalmente é esse pessoal que acaba entendendo melhor do que a gente. Mas enfim.